O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Já vou dando um recadinho: se alguém colocou o carro de vocês em cima de calçada, é bom tirar. É bom tirar. Vai lá, que o padre já conhece aqui, viu? Os filhos desse lugar. Não é fácil, viu? Então vai lá, se colocou o carro em cima da calçada, dá um jeitinho, vai lá, tenha paciência. Vai lá, tá bom? Estamos atentos. Muito bem. Irmãos, vamos lá. Olha, a palavra de hoje para mim e para vocês, cada um de nós que estamos aqui, e cada um sabe a sua história, não é? Uns vieram para rezar pelos doentes, outros vieram para rezar pelo vício de alguém que está perdidinho, outros vieram apenas agradecer, faz parte da nossa caminhada. Outros porque estão com saudades dos seus entes queridos, outros para pedir força, a graça
da perseverança a Deus, porque não é fácil caminhar nesse mundo aqui. Mas vamos lá, primeira leitura em Isaías, o Senhor está nos lembrando que Ele vem primeiro ao seu encontro e ao meu. Ele veio, Ele nos atrai, como cantou aquela música tão linda, que o ministério estava cantando no momento que o padre estava colhendo o povo, que estava trazendo um pouquinho de alimento. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, Jesus veio primeiro, só que Ele deixou livre arbítrio. Você escolhe. Ele se apresentou de uma certa maneira, o Senhor nos atrai, nos dá uma saudade do infinito, em várias ocasiões, o Senhor vai nos atraindo, mas Ele não deixa de nos dar a liberdade de escolha. Ele não nos deixa de deixar. Você quer continuar seguindo o teu caminho? Você decide, do seu jeito. Quer seguir o meu caminho, a minha vida? Vem em meu seguimento. Mas Ele não para de nos atrair, o Senhor. A gente é que decide. Agora tem um ponto muito importante. Você pode perguntar, e deveria, padre, e se eu não quiser seguir Jesus? Se eu não quero fazer um seguimento dele, Ele poderá me amar? Ele continuará olhando para mim com o amor de Deus, que não tem preferência por ninguém? Você deve perguntar isso, porque a resposta é muito simples. Deus, Ele nunca vai deixar de ser Deus, porque você não escolheu ir com Ele, e Ele vai te amar da mesma maneira quem decidiu caminhar com Ele. Aí você pode perguntar, então, qual é a vantagem de segui-lo? Não é? A vantagem é muito grande, porque Ele também disse: eu vim para que todos tenham a vida eterna e que nenhuma alma se perca. Então veja, independentemente do Senhor nos amar, se eu o seguir ou eu não o seguir, Ele vai continuar me amando, mas Ele deixou o recado dele: eu vim para que todos tenham a vida comigo, e não perca, e Ele não quer perder nenhuma daquelas almas que Ele atrai, nenhuma, e Ele atrai a todas as almas, viu? Seja crente ou não crente, Ele atrai a todos, mas o recado Ele deu: eu vim para dar a minha vida, para tirá-los do domínio da morte. E aqui já vai fazendo uma ponte rapidinha com o Evangelho, ok? Quando Ele vai dizer que eu não devo fazer aquilo que eu quero com aquilo, eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que me pertence. Então, por mais que a gente fala, mas eu não quero seguir Jesus, mas nós pertencemos a Ele. Mas Ele é tão gentleman, que Ele nunca vai se impor na sua decisão. Se até o fim da sua vida você falar, eu quero seguir os meus caminhos, o meu jeito, você decidiu a sua sentença, e Deus vai respeitar, ok? Qual é a vantagem de segui-lo então? É ter a vida dele, é estar com Ele, é estar com Cristo. Paulo já começa falando isso na sua segunda leitura de hoje, que ele diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Por quê? Porque ele, como um bom católico, e aqui mostra a catolicidade de Paulo, quando ele fala que morrer para ele é lucro, porque ele sabe que ele vai estar plenamente, o que importa é estar com Cristo. Então ele fala, para mim morrer é lucro, porque Paulo sabe que ele vai estar com Cristo plenamente, e estará como? Vivo, não dormindo, vivo, estar. Então, Paulo tem uma convicção de fé tremenda, ele está dizendo isso na sua segunda leitura,
porque ele sabe a quem ele colocou toda a vida dele. E vocês sabem, irmãos, que Paulo, diferentemente de Judas Iscariotes, os dois foram chamados e atraídos por Jesus. Os dois. Raciocina. Deus deu o chamado para os dois, respeitando a psicologia de cada um. Os dois ficaram admirados por Jesus. Judas também. Judas Iscariotes também ficou admiradíssimo com Cristo. Por isso que seguiu ele. Mas seguiu Jesus até um momento. E aí entra um pouco aquelas parábolas de Cristo, para explicar Judas, que a semente, que é o próprio Cristo, a palavra que é Cristo, caiu no coração pedregoso ou espinhoso. Quando vem alguma dificuldade, ou quando vem as vaidades da riqueza, se fecha para a semente boa, para a palavra de Deus, ok? Mas no primeiro momento se alegrou, no primeiro momento falou: ó Jesus, tu és maravilhoso, eu quero te seguir. Mas bastou vir alguns probleminhas na vida, ou uma vaidade desmedida, se fechou para a palavra. Então, Deus chamou Judas Iscariotes, ele se empolgou com Jesus. Chamou Paulo, os dois se empolgaram. Só que Paulo, a diferença de São Paulo com Judas Iscariotes foi a seguinte: quando Jesus fez o chamado para valer, e é onde a gente está entrando aqui nessa homilia, Paulo, ele deu seguimento. Porque eu vou contar uma coisa para vocês que eu contei na sexta-feira de uma maneira mais resumida. Sexta-feira agora foi 16 anos que Deus me deu a graça do meu sacerdócio presbiteral. E eu disse que eu pensava, ainda como padre, no começo de padre, hein, que o mais difícil para seguir Jesus, atenção aqui, era deixar a minha casa paterna, com o meu pai que estava doente, com a minha mãe que estava cuidando dele, com meus irmãos que ainda estavam por ali, a não ser o mais velho, já estava casado, deixar um noivado promissor na minha vida pessoal, noivado, deixar as aulas que eu dava, o meu dinheirinho, male me dava o meu sustento como homem pessoa, o meu quarto maravilhoso com os LPs de Elvis Presley, maravilhosos, me esperando ali para falar: vem, escuta-me. Gente, eu imaginei que deixar a vida com os colegas, com os amigos, para entrar num seminário, para viver no meio de homens barbados, cada um com o seu jeito, com os seus azedumes. Eu imaginei que quando Jesus falou: vem em meu seguimento, de verdade eu falei: essa foi a decisão mais difícil da minha vida, e foi o segmento mais difícil. Lá para o meu 5º ano de padre, começou a cair a minha ficha, que não foi a parte mais difícil não. Essa foi mamãozinho com mel, mel e mamão, água com açúcar, fácil, não foi, perto do que eu vou falar, não foi facinho, como porque todo mundo deixa pai, mãe, tá, para seguir Jesus, não é fácil, mas eu achei que era o mais difícil, não é? Sabe qual foi o mais difícil? É aquilo que é para mim até hoje o mais difícil de seguir Jesus, é deixar os apegos do meu coração, os meus vícios, meus pecadinhos domésticos, deu para entender o que o padre está falando? Todo mundo tem. Deixar as minhas vaidades pessoais, minhas, ok? Deixar as minhas vontadezinhas óbvias e segui-lo. Essa é a parte mais difícil de deixar para seguir Jesus. É o que Judas Iscariotes não conseguiu. E Paulo conseguiu. Por isso que Paulo chegou a escrever aquela passagem que ele diz assim:
por causa de Cristo, de uma pessoa. Gente, olha que loucura! O homem era amigo do Sinédrio, que era os homens que compunham o Sinédrio judaico. Jovem, inteligentíssimo, intelectual, promissor. O cara era tudo de bom. Tinha a amizade com as comunidades ricas. O rapaz era bom demais. E ele diz, por causa de Cristo, mas ele não está falando de uma maneira triste. Ele está falando de uma maneira entusiasmada no Espírito. Perdi tudo. Perdi tudo. Em outras palavras, deixei tudo. Deixei minhas vaidades, deixei meus amores, deixei as minhas riquezas. Lembra aquela palavra de riqueza? É tudo aquilo que faz parte da minha vida e é bom. Pai, mãe, irmão, filho, namorada, esposo, esposa, neto, neta, juventude, beleza física, viajar para lá e para cá por prazer. Veja, deixei minhas riquezas por causa de uma pessoa. E você sabe que isso é como se você se lançasse no escuro, num abismo, sem saber quem que vai estar lá embaixo. Quando você sabe que tem alguém que está lá com o braço, pode se jogar que eu estou aqui. Mesmo assim a gente tem medo. Imagina quando você segue Jesus, ele fala, vem meu seguimento, você começa a ir, e ele não fala para onde você vai. Ele não vai dizer para onde você vai chegar necessariamente. Porque você vai descobrindo ao percorrer da vida, e é por isso que eu falo que é loucura isso. Como é que eu deixo todas as minhas riquezas para seguir um homem? Um homem que não diz para onde ele vai. Não é uma doidura isso? Para um homem que está dizendo, segue-me, e não fala garantia nenhuma, diretamente, humanamente, na matemática humana, ele não fala, ele só fala, segue-me. E Paulo seguiu, apanhou, recebeu naufrágios de 2 embarcações, foi espancado, foi preso, final das contas, nesse mundo, morreu degolado. Mas seguindo um homem, e tudo aquilo que ele podia ter feito na vida dele, Judas Iscariotes escolheu. Só que aí veio a frustração de Judas Iscariotes, porque ele tinha recebido a primeira vinda de Cristo, como diz a primeira leitura. Jesus veio na vida dele primeiro, seduziu ele. Depois que ele escolheu viver do seu jeito, bateu um drama na cabeça de Iscariotes. E sabe qual foi o maior erro do Iscariotes? Foi não acreditar que depois dele ter escolhido viver do jeito dele, e ele ter percebido que ele errou, ele pecou, traiu o mestre dele, ele não acreditou que Jesus é a misericórdia divina. Era só ele abrir o coração e falar, Senhor, eu pequei contra ti e contra todos, perdão e misericórdia. Paulo fez isso, Pedro fez isso, os santos fazem isso. Iscariotes não teve a humildade, Judas Iscariotes não teve a humildade, por isso que fala, quem não tiver um coração como de uma criança, para reconhecer que ele é o Senhor, veja, bateu o quê? Um remorso em Judas, mas ele não foi pedir perdão. Aí sabe qual foi o fim de Judas Iscariotes? A maioria de vocês sabem. Ele tirou a própria vida. Olha o desespero de uma alma perdida, sem ter a vida, e a vida é Cristo Jesus. Então você pergunta, na perguntinha lá no início da homilia do padre, ô padre, se Deus vai me amar mesmo que eu não siga, qual é a vantagem de eu segui-lo? Dá uma olhadinha nessa história que o padre contou, porque ela é real do dia a dia. Cristo é a chegada da minha vida, Cristo é a descoberta do meu próprio eu,
Cristo é aquele tesouro da parábola encontrado. O que me basta, eu não quero saber para onde eu vou. Eu não quero saber se eu vou cair aqui ou vou cair lá, se vão tentar me matar aqui, me tentar matar lá. O que me importa é estar com Cristo. Paulo entendeu direitinho essa matemática. Por isso que a primeira leitura e o Salmo nas entrelinhas está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos pensamentos é uma distância como o céu e a terra. Por isso que a gente nunca vai entender Deus, a não ser que a gente o siga. E mesmo seguindo entenderemos tudo? Não. Mesmo seguindo Jesus, nós não vamos entender tudo. Quer ver? Está no Evangelho de hoje. Fantástico Evangelho. Oh, meu irmão, minha irmã, a gente tem que louvar a Deus, porque Ele rasga de amor por você e por mim. Ele se rasga. Em outras palavras, Ele se derrete por você. Por você que está aqui, por você que está aí. Olha o que ele fala, na parábola, Jesus está dando um exemplo do que é o reino de Deus, ou o reino dos céus, tanto faz. E ele conta essa parábola, que fala do pai, de Deus Pai, né? Que quer contratar alguém para trabalhar na sua vinha. Então ele vai ao encontro primeiro, na praça da vida. A praça da vida é esse mundo que a gente vive aqui, ok? E ele vai de encontro com você, só que ali ele começa a explicar, que seguindo ele, muitas vezes você não vai entendê-lo. Olha por quê, está caindo a ficha já, né? Ele vai primeiro na vida de um, por volta da madrugada do dia, e contrata ele, por uma moeda de prata. É uma metáfora, só para explicar o que ele está querendo dizer. Aí a pessoa segue ele. Por volta das 9 horas da manhã, ele chama um outro grupo na praça. Vem trabalhar na minha vinha? Eles vão. Igualzinho o chamado que fez na sua vida, na minha, dos apóstolos, dos discípulos. Ao meio-dia a mesma coisa, chamou outro grupo, começaram a seguir ele. Vai entendendo o ciclo, ó. Madrugada, e vai terminar 6 horas da tarde, o dia. Às 3 horas da tarde, chamam um outro grupo na praça, seguem ele. Vai entendendo. Até que quando o dia já estava acabando, faltando 1 hora para acabar o dia, ele chama um outro grupo que estava na praça, para trabalhar na vinha dele às 5 horas da tarde. Todos foram. No fim, o patrão vai acertar as contas com seus trabalhadores, que trabalharam na vinha. Só que aí entra aquela questão que a gente tem que entender aqui. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não adianta querer entender Deus na sua profundidade. É loucura, ninguém pode. E ele dá a resposta ali no finalzinho. Ele dá a resposta. Ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos acertar. Só que o acerto vai ser assim. Vamos acertar, começar pelos últimos que foram chamados, das 5 horas da tarde, até os primeiros. E aí chamou os últimos, começou a dar uma moeda de prata, igualzinha que deu para aqueles lá, foi combinado para os primeiros. E aqueles que foram primeiros estavam só de ouvido, de olho, vendo tudo. Uma moeda de prata para esse, outra, uma, né? E estes acharam, os primeiros que foram chamados, que eles iam receber mais. Veja se não é uma lógica nossa, do nosso jeito e do mundo. Bom, se você trabalhou mais, você merece receber mais. Se você fez hora extra, você merece receber mais. Não é assim? A matemática de Deus não é a nossa. E isso revoltou os que foram chamados primeiros. Agora vem aqui a cereja do bolo. Vamos entender isso na prática da vida. Por isso que Deus não explica as coisas. Ele convida. Quer? Quero. Não quer? Viva a sua vida. A questão dura é essa. Lembra que o padre falou? Para mim,
No dia que eu fui para o seminário, deixei minha casa tal, eu achei que ia ser noivado, carro, escola, tudo, que era a parte mais difícil da minha vida. Não foi. Foi essa aqui. Estou seguindo Jesus. Ele me chamou, comecei a segui-lo. Aí, tem uma palavra que chama-se comparação. Nós nos comparamos muito com o outro, em tudo. Quem são os casados, normalmente se compara com outros casais. É óbvio, é um óbvio nosso, tá? Quem é solteiro, a gente, solteiro. Quando alguém está com uma doença, e você também pegou uma doença igual do outro, o que você faz? Você compara. Qual foi o tratamento dele? Quanto tempo ele ficou lá? Nossa, ele foi curado? Qual era o médico? Ele reagiu assim? Ele conseguiu a cura? Ele não conseguiu a cura? A gente sempre compara. E aqui o Senhor está mostrando uma coisa que a gente não deveria fazer, e o diabo nos incita a fazer isso: comparar a minha vida com o outro. Por quê? Está no Evangelho, é Cristo falando. Porque aqueles que foram chamados primeiro, ao invés de olhar gratuitamente o encontro que eles deveriam ter com Cristo, estar feliz, e não me importa mais nada a não ser estar com Cristo, não, eles ficaram olhando as maravilhas que Deus fez na vida do outro. Ou seja, comparação, e a comparação vem do diabo. Jesus está dizendo nas entrelinhas. Olha só, quer ver? Quer ver? Quando o papai ficou doente, muitos homens da idade dele, e até mais velhos do que ele, eu vi que tinham a mesma doença, não digo todos, mas eu vi muitos, que foram curados por Deus, de um câncer no pulmão. O meu pai também ficou doente. Aí o bonitão aqui começou a falar o seguinte: bom, estou indo para o seminário, raciocina a coisa, vou entregar minha vida toda para Jesus. Está entendendo? Jesus é misericordioso. Puxa, na hora que eu for pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia do papai, mas sempre olhando um olho na cruz de Cristo, o outro olho na vida dos outros homens mais velhos do que ele, porque eu sei que o Senhor pode curar o meu pai. Conclusão: muitos foram curados, outros não, e do meu pai também não. Eu me revoltei, como estes que foram chamados primeiros. Eu não deveria merecer? Eu estou te servindo, e não é qualquer coisa não, é para ser o teu ministro 100% para ti, Jesus. Deixei uma noiva linda, quer dizer, ela me deixou porque eu não tinha coragem de terminar com ela. Deixei minhas aulas de geografia, por mais que não era a minha paixão maior, mas eu gostava de lecionar com jovens. Deixei meus pais, deixei meu quarto, deixei meus colegas, meus amigos, deixei um monte de paquera de menina bonita ficar em cima de mim, deixei tudo. E agora o meu pai fica doente, e eu vou entrar para ser teu padre, o seu ministro. O senhor não vai me dar uma pagazinha não, maior? Não. Pensa isso em você, para a sua vida, sua. Então veja, a matemática de Deus não é a nossa. O segmento mais difícil de Jesus é você ter um encontro com Ele. E isso me basta, como o velho Simeão. Vocês lembram do velho Simeão? Ele era palmeirense, gente. Isso quem está falando sou eu, e eu inventei isso agora. Mas velho Simeão, uma verdade plena. Ele estava velhinho, vivia onde? Lá no templo. Ele era um sacerdote, e ele esperava o Messias que o pai no Antigo Testamento estava mandando, prometia, e já tinha sinais que ia chegar naquele tempo.
Então o velho Simeão vê Nossa Senhora carregando o menino no colo. Quem avisou ele? O Espírito Santo. Ninguém falou para ele. Ele foi lá, olhou para a mãe, a Virgem Santa, viu que ela estava carregando o menino Jesus no colo, que é o Salvador de todos nós. Ele pega, delicadamente, acho que ele olha para o menino, ele percebe que ali é o Salvador que está ali. Ele pega o menino, olha para ele, e você sabe o que ele diz: te encontrei. Encontrei tudo. Agora, Senhor, meus olhos viram a salvação. Ele não ficou comparando mais nada da vida dele com ninguém, se ele estava velho, se todos os velhos sofriam como ele, se ele estava casado, se o casamento dele estava bom conforme o casamento dele, nada. Ele falou assim: Senhor, meus olhos viram a salvação. Se queres, o que ele falou? Se queres, pode me levar. O que é isso? O que Paulo está falando? Morrer para mim é lucro, porque agora eu tenho tudo, eu tenho a Ti. Eu descobri a minha vida, eu descobri, Senhor, a minha identidade verdadeira primeira, o meu chamado primeiro. Buscai primeiro a Cristo, e tudo mais vos será. Eu encontrei. Não, muitos de nós nos empolgamos com a palavra, nos empolgamos às vezes com uma santa missa, mas ainda a gente não tem o segmento desse esvaziamento, para a gente ter esse encontro com Cristo. Aí Ele nunca vai ser o meu amor, eu vou estar sempre buscando, na verdade é Ele, mas eu não sei que é Ele. É onde eu me derreto nos braços de alguém, é onde eu acho que é numa profissão que eu tenho que fazer, eu acho que é num curso que eu tenho que fazer. Pode fazer isso, pode, mas não é. Quem tem a vida de Cristo encontrou tudo, como o velho Simeão, como Paulo, como Pedro no segundo tempo. Então, gente, o que Cristo está falando aqui é: não compare o seu sofrimento com o sofrimento do outro, e nem se o outro se deu bem, se deu mal. O mundo faz isso, gente, o mundo já faz isso, mas nós não somos desse mundo. Você não é, eu não sou. Portanto, se eu quero seguir Jesus, comece a seguir hoje, mas siga-o na tentativa de encontrá-lo, porque Ele primeiro te seduziu. Agora Ele te dá o livre para buscá-lo. E para buscá-lo tem um esvaziamento. Eu disse hoje na missa da manhã, vou usar um termo muito gostoso perto do horário do almoço, chama catarro. Desculpa falar. Ué, no catarrão em Jesus, quando ele passa, não era isso? Quem tem catarro no pulmão, como é que fica? Fica ruim, não fica? Tosse, a coisa quebrada. Tem que tirar o catarro do pulmão. Aí o que o médico faz? Bota esse troço aqui no nariz aqui, como é que chama aquilo? Para puxar o catarro. Como é que chama? Tem gente que consegue fazer, né? Mas tem gente que não consegue. Aí tem que tirar o catarro. Desculpa o horário. Tem que colocar um tipo de um instrumento, um remédio dentro de você, para estimular a saída do catarro. Imagina o catarro agora, você do teu jeito. Alguma coisa tem que colocar dentro de você. E qual é esse instrumentinho que vai ser colocado para tirar os pecados, o meu jeitão ainda, mesmo seguindo Jesus? Eu sou amigo de Jesus, mas eu tenho meus pecadinhos particulares, esses catarrinhos aqui. Eu ainda tenho meus mimos, minhas vaidadezinhas. Como tirar? Como? Tem um instrumento, que ele é multiplicado enquanto você viver. Sabe como é que se tira o catarro do pulmão da gente espiritualmente falando? A permissão de Deus para aqueles que têm a vocação matrimonial, muitas vezes, não sempre todos, passar por uma cruz na vida matrimonial. É no matrimônio que você vai aprender se esvaziar,
com uma coisa que você nunca queria que o teu marido ou a tua esposa fosse daquele jeito. Pois ele é, pois ela é assim. E você, sem sair desta cruz, ao detalhe, sem sair desta cruz, você se esvazia desse catarro teu próprio de falar: eu não suporto o homem que bebe, violento, como ele se transformou na minha vida, um homem nojento que sai com um monte de mulher. Eu desconfio, não tenho certeza, mas desconfio. É esse catarro da sua inconformidade, da sua indignação e da sua ira, a sua mágoa profunda, tudo isso é você, viu? Tudo isso é você. Como é que eu vou esvaziar isso de dentro de mim? Passando pela cruz do matrimônio. É como se fosse um catéter que vai entrando dentro de você e vai sugando, puxando essa coisa ruim que te deixa doente. Há outros, uma vida financeira péssima, vida financeira, está com dívidas, não consegue dinheiro, não consegue um bom emprego, ou nem emprego consegue, sofre, tá? Mas eu sou um seguidor de Jesus, vai em frente. Padre, mas está sendo tão difícil, e olha que eu estou sendo tentado a fazer umas coisas erradas aí para ganhar dinheiro. Veja, você está seguindo quem? O mestre. E ele permitiu, hein? Se ele permitiu, lembra do negocinho para tirar o... Vai, confia, reza, confia. Está demorando, a matemática de Deus não é sua. Continua, reze com a mãe. Está demorando, continua andando atrás. Igualzinho Paulo, perdi tudo. Ou você pode ter uma atitude parecida com Judas Iscariotes: não aceito. E vai trair o seu chamado primeiro, como Judas traiu Jesus. Entenda aqui o que o Senhor está ensinando você e a mim, que sou um padre. Aonde o Senhor está querendo nos conduzir? A verdade das verdades. O mundo, ele faz uma cópia diferente, gente, e joga na nossa frente aqui. Jesus vem delicadamente e faz um convite: queres me seguir? Eu vou transformar a sua vida. Como? Quando tu fizeres aquele gesto igualzinho de Simeão: agora eu te encontrei, Senhor. Eu achava que a parte mais difícil da minha vida era deixar a minha família, meus pais, para te seguir no seminário e depois como padre. Não é, nunca será. O mais difícil é as coisas acontecerem, muitas e muitas por permissão de Deus, para o meu crescimento, e eu continuar indo atrás dele. Essa é a parte mais difícil de qualquer caminhada em Cristo Jesus. Por isso que ele disse: quem for fiel até o fim, este tem a vida eterna. Até o fim, infância. Até o fim, Padre Marcos. É um treino diário do meu esvaziamento. Aí olha que coisa legal que o padre quer revelar sobre o catecismo para você. Aí digamos que eu estou assim, nesse caminho com Cristo, me esforçando, deixando, permitindo, Senhor permitiu, Senhor, eu não entendo, mas eu aceito. Mas digamos que eu ainda tenho muitas coisas em mim, que são meus pecadinhos de estimação. Aí só que Deus me chama, eu morro. O que acontece nessa hora? Que a igreja ensina por palavra de Deus. No mesmo instante que Deus me tira desse mundo, que eu vou morrer, no dia do meu falecimento, Cristo vem agora pleno na tua frente. E imagina a cena, ele me abraça. Olha lá o catecismo da igreja. E o que Cristo é? Ele é fogo que queima. Ele é Espírito Santo. Ele é todo fogo. Lembra, o Pai derramou todo o Espírito no Filho. Então ele é brasa. Ele dá o Espírito Santo que cura, que liberta, que queima. Que a gente até canta aquela música: queima, como é que é?
Faz aquela queima de novo. Não é assim que a gente canta várias vezes? Por quê? Porque na hora que a gente morre, por exemplo, meu pai morreu. Na horinha que ele morreu, deu um suspiro, Cristo veio e abraçou ele. O fogo faz o quê? Purifica. Aí sabe tudo aquilo que o meu pai ainda poderia ter de pecadinhos domésticos? O fogo no abraço de Cristo, veja, já está salvo, mas ainda tem que purificar. É onde a gente chama de purgatório. Quanto tempo que a gente tem que rezar? Lembra, a matemática de Deus não é a nossa matemática. Enquanto você puder, vai rezando por aquela alma. Aonde está dizendo sobre ressurreição para rezar para Macabeus capítulo 2, segundo Macabeus capítulo 12, leia lá que Deus está pedindo para Macabeus fazer, para rezar pela alma de quem morreu, para o judeu que morreu e ainda tinha pecados, para oferecer um sufrágio para a alma daquela pessoa, para a alma, quem é abraçado é a alma, o corpo não, o corpo ele esfarela. Só quando Cristo vier em glória, no fim dos tempos, esse corpo, o corpo virou farelo, ressuscitará também. E aquele que viveu todinho livre de si, viveu todo para Cristo, todo, esse não passa, no abraço com Deus, já é fogo com fogo, é vida eterna. Lá, Apocalipse capítulo 6, leia lá João vê as almas dos justos. Quem são as almas dos justos? Os santos, todos aqueles que foram amigos plenos com Cristo, São Paulo, São João Batista, e assim por diante, Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresinha, muitos de que talvez a gente conheceu na terra, e olha, não vivia mais pecado nenhum, só a vida de Cristo, está na vida eterna. E aqueles que só quiseram viver do jeito de si, mas nem temiam a Deus, eu não quero saber, esses já foram separados. Agora atenção aqui, para terminar a homilia. Vocês lembram aquela parábola que Jesus falou daquele rico herculano, né? E Lázaro, o pobre? Ali o que está dizendo ali? Jesus está contando uma parábola para dizer o seguinte, que na época de Cristo já se acreditava na ressurreição. Os judeus, eles acreditavam no Sheol. Então o Sheol para eles era assim, quem ia para o Sheol era aqueles que estavam no purgatório ou na vida eterna, ou mais perto de Deus. Por exemplo, aí Cristo vai dar o exemplo do Lázaro. O Lázaro morre e fica encostado no peito de Abraão. Veja, Cristo ainda não está lá, porque assim pensavam os judeus. E outra coisa importante, e o rico? O rico está no inferno, sim ou não? Sim ou não? Na parábola, está no inferno, sim ou não? Não. Por quê? Porque eles estão na espera do Messias chegar. Quem decide quem vai para o céu ou para o inferno é Jesus. Muita gente, a gente achava que o rico estava já no inferno, né? Quando ele fala, deixa eu voltar, deixa eu não sei o quê, deixa eu ir aí, então deixa eu voltar. Não, eles têm a palavra de Moisés. Se eles não se converterem com a palavra de Moisés, não tem o que fazer, até que Jesus aparece. Aquela cena de Lázaro colocando a cabeça do lado no peito de Abraão, ela está sendo uma figura do quê? Da cabecinha inclinada de João Evangelista na hora da ceia, da última ceia, que está reclinando na cabeça de Jesus. Quem é o Salvador que espera todos nós plenamente para reclinar nossa cabeça no peito de Jesus? É Jesus mesmo. E o purgatório pode ser aquele lugar que ainda está queimava a língua, queima tudo. Por quê? Eu preciso me purificar.
Por isso que a gente precisa rezar sempre. Morreu nesse ano, morreu hoje, durante um ano inteirinho reza, fazendo sufrágio pela alma da pessoa. Uma vez por mês, reza, um ano inteirinho assim, uma vez por mês, põe pela alma do falecido. Depois de um ano, o que a igreja, o que interessa é a igreja, o que a igreja fala, uma vez, aí você pode rezar uma vez por ano pela alma. Mas quem quiser rezar todo mês também pode, mas uma vez por ano, depois de um ano, onde todos os meses foram colocadas missas para aquela alma, e rezando o terço e tal, depois de um ano, você pode começar a rezar, se quiser, uma vez por ano só na missa, dedicando por ele, por exemplo, finados, põe a alma dele lá, e todos os dias você pode rezar um terço com a Virgem Maria, pedindo pela alma do ente querido. Por quê? Porque quem está no purgatório não tem o nosso tempo. Nossa, padre, minha avó morreu desde 1950, será que pode continuar rezando por ela? Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a palavra de hoje para nós é essa: a matemática de Deus não é a sua. Não compara a sua vida com a de ninguém, com a de ninguém. Ninguém é melhor do que você, e ninguém é pior do que você. Você é você, e você é diferente ao mesmo tempo da vida do outro. O que importa para você é seguir Jesus. Siga Jesus e não olha mais para os lados. Se você tiver um encontro com Ele, você encontrou tudo. Mesmo que você perca coisas, ou pessoas, ou circunstâncias maravilhosas nesse mundo, está perdendo? Eu já encontrei meu amado. Eu não vou comparar a minha vida porque aquele lá se deu bem e o outro se deu mal. Não, eu tenho o meu tudo. É o termômetro da tua vida isso. Quando você vê alguém sempre comparando a vida dele ou dela com outra pessoa, tenha misericórdia, não julgue, tenha misericórdia e reze por ela, porque ela ainda olha muito para o umbigo dela, ela ainda não entendeu o que é seguir Jesus, o Senhor. Queria que nós cantássemos um trecho: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Depois nós vamos cantar um trecho do refrão do Salmo, tá bom? Vamos cantar essa música? Coloquemos a nossa vida diante da palavra de Cristo que chegou na tua vida agora, irmãos. Repete, compadre: hoje é o dia que o Senhor fez para mim. Hoje a salvação entrou na minha casa. Realiza, Senhor, o teu querer, a tua santa vontade. Aos que têm filhos, tá? Na vida dos meus filhos, realiza, Senhor, a tua santa vontade. Tu sabes a minha, mas a minha não, a sua. Pode falar convictos: Jesus, tu sabes a minha vontade em relação aos meus filhos, mas não a minha, a tua santa vontade na vida deles. Vamos ficar em pé, irmãos? Canta, reflita sobre a letra dessa canção, trecho dela, e nós vamos entregar como ofertório a Deus. Amém? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Oh, morte presta vida eterna, te desejo. Olha a letra. Oh, vida, que a cruz de Cristo lhe resigna, te desejo. Seduziste-me, Senhor. Olha essa parte, olha aí, ó. Eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, pensa-me. Seduziste-me,
Admita isso, irmãos, ó. Tua força é bem maior do que Submete-me, Senhor. Submete-me. Vence-me. Vença-me. Me despojo. Tudo que é meu a ti entrego. Olha a letra da canção. Nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços. Só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me. Pensa-me. Fala, povo de Deus, canta lá, vai. Seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior. Bem maior, Senhor. Submete-me. Pensa-me. Bendito seja Jesus. Olha a letra, vamos lá, de novo, vamos lá. Vai ficar bem encaixado na nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto. Levanta teus braços, da irmão. pessoa que o invoca. Vai lá, igreja, vai invocando agora. O Senhor está perto. Invoque o nome da dele. pessoa O quê? que o invoca. O Senhor está perto. Eu creio, Senhor. Eu creio. O Senhor está perto Da pessoa que o invoca. Levanta teu braço, meu irmão. Levanta seu braço, minha irmã. Feche os teus olhos. Ó Deus, venha ao encontro desta igreja que reconhece o teu poder de sedução, Jesus. Tu me seduziste. Vem, Espírito Santo, celebra agora na minha história, na minha vida, Senhor, a força de te seguir até o fim, Senhor. Sim, Senhor Deus, eu levanto os meus braços e confio plenamente no teu poder. Oh Jesus, Filho de Deus, derrama agora na minha vida, na minha história, Senhor. Derrama o teu santo e poderoso Espírito que queima, que invade agora o meu ser, Senhor. Sim, Jesus, entra na minha casa. Celebra, Senhor, celebra agora o teu santo querer na minha
minha vida e na vida dos meus. Oh, xiralabaie, oh, lalabagandanabanabanabaie. Vem, Espírito Santo. Sim, Senhor. Tu estás perto, Senhor. Ora, povo de Deus, levanta teu braço. Entrega a tua vida. Está perto. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Senhor Maria, Senhora nossa, nós pedimos o seu poderoso auxílio nesta hora da minha vida e na vida do povo de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, e aqui nós entregamos, Senhor, cada história, cada realidade, Senhor, de chamado, de pedido, de clamor. Aqui está a sua família, Senhor Jesus. Nós levantamos os nossos braços e nós proclamamos, Senhor, porque confiamos em Ti, Jesus. Sim, Senhor, nós entregamos aqui a vida e a saúde do Felipe, este jovem. Celebra, Senhor, na vida e no chamado dele, o teu querer. Levanta o teu braço, meu irmão, minha irmã. Felipe, Deus te chamou. Ele te visita nesta hora, por intercessão da Virgem, Senhora nossa. Celebra, Senhor, celebra agora aquilo que precisa acontecer. Realiza, Senhor, na minha casa, na vida dos meus filhos e na vida do Felipe também. Ó Deus eterno, nós confiamos esta oração a Ti. Por isso nós elevamos a vida e a saúde do Hilário. Sim, Senhor. Entra agora naquela UTI hospitalar. Nós entregamos a saúde deste homem. Manifesta, Senhor Jesus, o teu santo querer na saúde e na vida deste homem. Hilário, Deus te chamou. Ele te visita nesta hora, por intercessão da Rainha Mãe Maria Santíssima. Pelas famílias que sofrem, por aqueles que choram hoje o tormento e também a saudade dos seus entes queridos. Vem, Espírito Consolador, Espírito que é fogo, o Espírito que cura, Senhor. Visitai agora as lágrimas do teu povo, Senhor. Vá onde nós não podemos ir. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, Maria, interceda por nós na minha casa, na minha vida, e por aqueles, Senhor, que eu clamo agora. Tem piedade de todos nós. Reze por aqueles que te perseguem. Rezem por aqueles que foram e são instrumentos da sua santificação. Pode ser o seu marido, pode ser com quem você trabalha, pode ser com vizinhos, pode ser com o próprio povo, na cidade agitada de São Paulo ou outro estado. Sim, Senhor, eu peço agora pelo nosso país, o Brasil, pelos nossos líderes governamentais. Nós levantamos os nossos braços e pedimos, Senhor, derrama o teu querer sobre aquele tribunal legislativo. Conduzir, Senhor, o teu Santo Espírito na mente e no coração desses filhos. Ora lá, basura lá, vai orando, irmãos.
Deus. Vai orando pelo nosso país, o Brasil, pelas leis que querem vingar no nosso país do aborto e de outras ilegalidades anticristãs, anti a vida. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo na igreja, nos nossos líderes, na vida do Papa Francisco, dos nossos bispos, nossos sacerdotes. Vai no refrão da música, vamos lá, para terminar, vai lá. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor me dá a visualização de Jesus Cristo na sua imagem de misericórdia. Jesus Cristo misericordioso. Ele me mostra vários corações envoltos como dentro de uma pedra de gelo, aonde o coração de Jesus emana raios, e essas pedras vão derretendo agora. Obrigado, Jesus. O Senhor também me dá uma palavra para que nós meditemos. O Salmo 50 em algumas Bíblias, o Salmo 51 em outras. Meu irmão, leia o que diz o Salmo 50. Ali mostra um homem que era temente a Deus, mas cometeu um pecado, e ele se arrependeu desse pecado depois. Aonde ele mostra que o rei pecou contra Deus, mas ele teve o arrependimento. Obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor, só Jesus salva. Amém? Amém, Jesus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Somos livres, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos assentar, irmãos. Entregue o seu sacrifício de amor e louvor a Deus.